Toda conciliação, ela envolve uma negociação, aquela negociação de direitos que nós conversamos. Para entrar nessa negociação, você precisa ter conhecimento de todos os seus direitos e do complexo que esses direitos se envolvem, né, ou estão envolvidos. Então, por exemplo, em um casamento, em uma união, onde houve uma construção de patrimônio, essa construção, obviamente, se deu com a força dos dois, de uma forma ou de outra. As duas partes, o casal, contribuiu para que aquele patrimônio acontecesse. Então, quando a pessoa for para a partilha, o casal, uma das partes do casal, quando for para a partilha, precisa ter conhecimento de todo esse patrimônio que abarca e que não é só o patrimônio tangível, a casa, o carro, os bens móveis, não. Esse patrimônio envolve também questões intangíveis, que é a minha vida, né? A vida daquela pessoa, anos de trabalho, de dedicação e muitas vezes os anos mais frutíferos da vida da pessoa. Então, esses bens intangíveis também fazem parte do patrimônio. Porque aquela força de trabalho, aquele vigor, aquela disposição, ela não vai voltar mais. Não da mesma forma, nem com a mesma intensidade, não vai. Pode até ser melhor, mas é preciso ter em consideração que aquela que construiu o patrimônio que existe hoje não volta mais. Então, isso também está compreendido enquanto direito, e está compreendido dentro da casa, do carro, de todos os bens. Então, quando a gente vai fazer a partilha, né, e começar a trabalhar a negociação dessa partilha, precisa ter em mente os bens tangíveis e os intangíveis. E não chegar já na negociação mostrando a disposição em doar, em abrir mão de alguma coisa, ou a falta de interesse em determinada parte do patrimônio. Não, vai para a negociação com o complexo dos seus direitos, todos eles. Inclusive aquele que você pretende doar ou se desvincular sem muita resistência, ele é colocado à mesa tal qual todos os demais. E porque senão é capaz da parte que está mais livre e desapegada acabar saindo prejudicada e saindo perdendo muito nessa negociação. E isso não é legal porque, no caso de um casamento, por exemplo, vamos lá, um casamento de 30 anos e a pessoa está lá com seus 50 e vai sair perdendo por quê? Qual a razão dela sair com menos valor naquela partilha, né? De valor tangível e de valor intangível. É uma falta de perspectiva dos próximos 30 anos, certo? Então, eu preciso ter a perspectiva do momento e a perspectiva do futuro, dos meus próximos anos. Lembrando que os intangíveis são os mais difíceis de serem resgatados, eles não serão os mesmos. Eu não tenho mais a mesma disposição, não vou mais ter a mesma força de trabalho. E são esses bens intangíveis que constroem os tangíveis. Então, é ir para a negociação, dar posse de tudo e só abrir mão, doar e tal, dentro de toda a negociação, dentro do conjunto.
Lembrando que os acordos pré-estabelecidos, né, antes daquela união ou daquela relação, os pactos pré-nupciais, ainda que verbais, eles devem sim ser respeitados, devem ser dignos e a gente deve ser fiel a eles. Então, por exemplo, às vezes um bem particular da pessoa, né, da outra parte. Esse bem particular não entraria na partilha do casal, porque era só da outra pessoa aquele bem. Aí esse bem particular foi substituído por outro equivalente, de mesmo valor e tal. Então, quer dizer, eu troquei 6 por meia dúzia. Só porque eu troquei, fiz essa troca, aí a parte que não tem direito sobre esse bem particular, como a troca foi feita durante a união, durante o casamento, agora ela quer se aproveitar e quer também uma participação nesse bem que era só meu, um carro, por exemplo. Então eu tinha um carro de 10 mil, troquei por outro de valor equivalente, mas esse carro de 10 mil era só meu. A outra parte não tinha direito sobre ele. Mas como ele foi substituído durante a relação, ele tem a aparência de ser do casal. Então, a gente não vai precisar fazer com que a parte prove de que se tratava de um bem particular, só dele, que ele tinha já antes da relação, antes da união, não precisa provar, porque a gente sabe qual é a verdade e nós não vamos nos manter leais aos fatos e à verdade. Então, essa é uma questão importante. A lealdade, a verdade na negociação, ela contribui muito, porque a parte que está ali adversa, ela pode confiar em você, pode confiar que ela não está sendo passada para trás, que está havendo apenas uma composição de interesses, mas não há ninguém sendo desleal ao outro. Então é muito importante respeitar esses acordos. Um outro exemplo de respeito aos acordos, na relação trabalhista. Então, o indivíduo é contratado como uma pessoa jurídica, né? Um microempreendedor, o que for. Ele é contratado assim, ele tem uma relação que não existe uma hierarquia ou uma subordinação, quer dizer, os elementos do vínculo trabalhista, eles de fato não existem. Mas depois que aquela relação de trabalho, aquela relação de parceria se encerra, o trabalhador empreendedor pode querer se locupletar, falar, mas eu posso usar alguns elementos que eu tenho e apresentá-los como se houvesse um vínculo trabalhista efetivamente, todos os requisitos, e aí ele vai ter que me pagar todos os atrasados. Isso também é uma deslealdade na negociação é uma deslealdade, porque houve um acordo pré-estabelecido que as partes respeitaram enquanto foi interessante para elas, e depois uma das partes, quando aquela relação se encerrou, uma das partes resolve levar um ganho que ela se locupleta, né? Um enriquecimento a mais, além do que a relação havia sido estabelecida. Então, esses acordos pré-estabelecidos e a verdade dos fatos, ela deve sim ser respeitada e deixada bem clara durante a negociação,
porque contribui muito para a credibilidade mútua e para o bom desfecho daquela composição.